Glória a Deus. Como eu estava dizendo, que manhã, que tarde poderosa nós estamos tendo aqui, em que o Senhor tem falado sobre a nossa identidade, o Senhor tem falado sobre paternidade, amém? Sobre vida financeira. E aí Isaías, fechou aqui, Isaías capítulo 6. Quem lembra do que nós falamos, né? Na última vez aqui, na primeira vez. Sobre o que nós falamos? Orgulho. Quem lembra? Então, gente, hoje nós vamos continuar falando mais algo sobre isso. Isaías capítulo 6, diz assim, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aleluia. No ano da morte do rei Uzias. Quantos também lembram que nós falamos sobre Uzias? E o que aconteceu com ele? Começou muito bem e terminou muito mal. Por causa do quê? Do orgulho. Ele ficou leproso. Amém? Vocês estão comigo? E aqui diz que no ano da morte desse rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado. E aí eu disse para vocês, olha, é necessário que algo morra na nossa vida para que a gente veja o Senhor. Muitos acreditam que Isaías viu o Senhor porque ele era apegado a Uzias. Mas querido, eu queria começar nessa tarde dizendo para você que eu não creio que fosse isso. Mas que na verdade Uzias era o símbolo deste orgulho, dessa soberba. Uzias era o símbolo de um líder autoritário. Uzias era símbolo de algo que precisava morrer para que Isaías visse a glória e a presença de Deus. Talvez você é essa pessoa. Você precisa morrer para o seu eu, para o seu ego. Talvez você é esse líder autoritário. Você quer tudo debaixo do seu controle. Talvez você é um líder egoísta. E você tem representado isso para a sua própria vida. Mas o Senhor, para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, essa manhã foi maravilhosa, como eu disse para vocês. Identidade. Ontem à noite, as nações, chamado, ministério, tantas coisas que o Senhor tem entregado para nós aqui, amém? Mas existe algo que pode nos bloquear de viver isso. E muitas vezes nós achamos que é o diabo, mas na verdade sou eu e é você para você mesmo. Por isso que eu quero continuar ministrando essa palavra para nós. Para que você não perca aquilo que Deus já tem entregado para você. O meu desejo de todo o meu coração, de toda a minha alma, meu espírito, é que cada um de vocês viva integralmente os sonhos e os propósitos de Deus para a sua vida. Por isso que é importante a gente entender a palavra. Então, queridos, às vezes Uzias vai precisar morrer ainda na sua vida. Então deixa, libera, deixa aí. Amém? E nós vamos então continuar falando, né, sobre o orgulho. E não tem como, queridos, o orgulho é algo que veio desde lá do pecado, desde o jardim. Quando o homem e a mulher ali se rebelaram contra o Senhor, uma raiz de orgulho foi plantada. Como eu disse para vocês também, um traço de Satanás foi colocado no DNA do homem. Por isso que vem a questão da iniquidade. E eu não vou falar sobre iniquidade, mas é algo que vem distorcendo gerações após gerações, por causa de uma semente do pecado que contaminou o homem. E a soberba, o orgulho, elas vêm a partir daí. É algo que todo ser humano, ele já nasce ali. Orgulho, mentira,
e engano. Você fala, mas como assim a criança pura? Eu não sei vocês, mas tem crianças que mal sabem falar e elas já mentem. Vocês já viram isso? Você pergunta assim, filho ou criança, cadê? Não, não fui eu. Nem sabe falar direito. Mas muitas vezes já mente, já engana. E você fala, gente, eu não ensinei isso para o meu filho. Por que ele está agindo dessa forma? Por causa do pecado. Por causa da iniquidade. O pecado que habita em nós. E da mesma forma é o orgulho. E por isso nós precisamos trabalhar. Então ele vem se colocando dentro de nós. E aí o orgulho se levanta dentro de nós para proteger o nosso eu, o nosso ego. É como uma muralha que se levanta para tentar nos proteger a nós mesmos. Mas nós não queremos nos proteger. O evangelho não é isso. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á, a salvará. Amém? Então é o contrário daquilo que o pecado vem nos ensinar. O evangelho vem nos ensinar a sermos servos. Vem nos ensinar a entregar as nossas vidas, a entregar tudo. E não nos guardar e nos proteger. Mas é assim. Quanto mais cheio de si a pessoa é, mais arrogante ela é e menos ela sabe. O orgulho é igual ao mau hálito. Que exemplo, né? Mas todo mundo percebe, menos a pessoa. Até que alguém fala assim, você quer um chicletinho aí? Disfarçadamente, né? Você quer um chicletinho? Porque a pessoa ela não vê que ela está com aquele mau hálito. E o orgulho é assim. A pessoa ela não se vê até que a palavra venha e traga luz. Quando a palavra e o Espírito agem juntos na vida do ser humano, queridos, aí descortina tudo. Aí nós não temos outra alternativa a não ser nos prostrar e dizer, Senhor, ai de mim, porque eu sou pecadora. Pela tua palavra, pelo teu Espírito eu fui. Então aqui convencido de quem eu realmente sou e de que eu não sou tão bom assim quanto eu pensava. Mas eu quero dar aqui algumas características de uma pessoa orgulhosa, vamos lá. Para você que está anotando, uma primeira característica de uma pessoa orgulhosa é um espírito soberbo. Um espírito soberbo. E como também eu disse, o soberbo, às vezes a gente pensa que uma pessoa soberba é aquela pessoa que é rica, aquela pessoa que tem um carro importado, e a gente já entendeu que não tem nada a ver com isso. Soberba é qualquer atitude que você tenha achando que é melhor do que os outros. Soberba é qualquer atitude que você tenha, que você queira demonstrar que você é melhor do que as pessoas. Então uma pessoa soberba, que tem esse espírito soberbo, ela quer ser melhor em tudo, sabe? Ela quer ser a mais capaz, ela quer ser a mais esperta do grupo, da família. Ela é a mais linda, né? A mais bonita, tem o Instagram mais top. É o mais forte. É aquele que quer sempre estar acima de todo mundo. É aquela pessoa soberba. Uma pessoa soberba, ela é tratada. Sabe quando que você trata uma pessoa assim, pastor Fábio, que é soberba? Quando ela percebe que ela não é melhor do que os outros. Quando ela encontra alguém que faz algo melhor do que ela, aí aquilo ali trata profundamente. Ela achava que só ela sabia fazer aquele bolo de mandioca. De repente ela acha outra irmã que faz um bolo melhor do que o dela. Exemplo. Aquilo trata profundamente, porque ela quer ser a primeira, ela quer ser a melhor, ela quer ser aquela que canta mais, que toca mais, que prega mais, que não sei o que mais, que a minha célula multiplica mais. Ela não multiplica a célula por causa das vidas, ela quer multiplicar as células para mostrar que ela é boa.
Como que pode? Perde o foco. Eu quero que a minha igreja cresça para todo mundo ver que eu sou um excelente pastor, e minha igreja está bombando. Isso é um espírito soberbo. Eu quero que a igreja cresça, porque se a igreja está crescendo, são vidas sendo arrancadas do inferno e sendo transportadas para o reino do Filho do seu amor. Eu quero ter um ministério de louvor top, assim, igual Tomados. Eita glória! Para que a adoração e a glória de Deus venha. Não para dizer que eu tenho a melhor banda. Entende? Existe uma diferença sutil. E que muitas vezes nós somos enganados. Nós achamos que estamos fazendo as coisas para Deus. Mas nós estamos fazendo para nós. Nós achamos que estamos dando o nosso melhor para o Senhor. Mas tudo que nós queremos é reconhecimento. E o Espírito Santo de Deus quer limpar a sua igreja nesses dias, querido. Ele quer limpar a minha vida, limpar a sua vida. Porque Ele tem grandes coisas para entregar para nós. Mas se nós ficarmos com um espírito soberbo, querido, nós vamos bloquear aquilo que o Senhor tem prometido para o Brasil, a sua vida. É tempo de limpeza. É tempo dos remanescentes. É tempo daqueles que não estão querendo glória, não estão querendo fama, mas estão querendo engrandecer o nome do Senhor e ganhar vidas. Ganhar vidas, não para dizer que a minha igreja tem 1000 membros, mas para dizer, existem 1000 pessoas que não estão indo mais para o inferno, estão indo para o céu. Aleluia! Que o Senhor nos corrija nessa tarde, em nome de Jesus. Mas a pessoa soberba, ela não consegue enxergar isso. Tudo que ela quer fazer é para se promover. Tudo que ela quer fazer é para que as pessoas notem que ela é capaz, que ela é boa, que ela é esperta, que ela é inteligente, que ela é estudada, que ela é isso, que ela é aquilo. Então ela pega as suas qualidades e começa a se comparar com os outros favorável a ela. Por que o pastor colocou fulano para liderar a célula e não a mim? Eu sou mais entendido da palavra do que o fulano. Por que o pastor colocou o ciclano para me discipular? Eu que devia estar discipulando ele. Vocês acham que eu já não ouvi isso? Vocês estão rindo? É sério. É sério. Era para eu estar discipulando a fulano, mas a fulana que vem me discipular, não tenho nada para aprender com ela. Parabéns! Já é quase um querubim, né? Já pode subir. Então a gente tem conceitos que às vezes a gente não percebe. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele nos constrange. Você fala, meu Deus, que podridão que está no meu coração. Que podridão que está na minha mente. Olha como que eu trato meus irmãos. Jesus, tem misericórdia. Então essa pessoa soberba, ela se exalta. Sempre comparando suas forças com as fraquezas dos outros. O prazer dela é dizer que ela é melhor. Então ela pega o ponto fraco de alguém para dizer assim, não, eu faço muito melhor. Se fosse eu... eu não vou ajudar a decorar a igreja, porque ninguém me chamou. Mas eu sei que não vai ficar bom, porque se fosse eu, ia ficar ótimo. Mas ninguém me chamou, então eu não vou. Eu dou mais exemplos de mulheres, porque eu trato muito com mulheres. Mas é por aí. Os homens também pecam, viu? Não é só as mulheres, não. Mas é por aí. Ela sempre quer depreciar o outro para se promover. Sempre quer rebaixar o outro para que ela seja levantada. Outra coisa, uma pessoa soberba, ela não considera a opinião que os outros têm sobre ele. Você fala assim, cara, mas você é muito... Às vezes a gente não fala soberbo, né? Você vai falar outras coisas para ela. Ela não vai aceitar. Ela vai achar que não. Ela não considera a opinião que os outros têm sobre ele. Se torna indiferente. Ela acredita que ela não tem nenhum problema. Imagina, eu problema? Eu sou a pessoa mais curada, eu já passei tanta coisa nessa vida.
E aí alguém vai dar um conselho para ela, ela descarta. Não, nada a ver isso que você está falando. Ela não aceita. Por causa do seu excessivo amor próprio. Ela também não precisa de ninguém. A pessoa soberba é aquela assim, eu prefiro fazer sozinho porque os outros vão me atrapalhar. Deixa comigo, não põe ninguém comigo não, viu, pastor? Porque se pôr alguém comigo vai me atrasar, vai virar uma confusão, eu prefiro fazer sozinho. Porque ela se ama demais. Ela não ama o próximo, ela não quer estar em comunhão, ela não quer estar junto com os irmãos. Ela quer mostrar que ela é boa. Então não precisa pôr ninguém comigo não. Duas ali, duas demais, está atrapalhando. Fica só uma, porque senão não vai dar. E a pessoa começa a agir assim. Aleluia? Tem alguém assim? Aleluia? Se você se identifica assim, deixa eu te dar uma dica. Procura seu pastor. Se ele está aqui ou se ele está lá na sua cidade. Fala assim, pastor, me fala tudo que o Senhor pensa ao meu respeito. Eita glória! E aguenta o tranco, né? Ele vai ficar até meio assim, é para falar tudo mesmo? Não, pode falar tudo, porque esse PDI já me amassou, já me massacrou, já não sobrou nada de mim. Pode falar na minha cara. O que o senhor, ou sua pastora, né? O que a senhora pensa ao meu respeito? Como que você me vê? Como que o senhor me vê? O coração até acelera, né? Ouvi algumas verdades em Isaías. Ouvi algumas coisas que talvez até tentaram te falar, mas você nunca quis ouvir. Às vezes seu marido, sua esposa tentaram te falar e você não quis ouvir. Mas está chegando esse momento em que você vai ouvir a verdade sobre você. Está chegando esse momento. Porque o Senhor, Ele quer confiar mais coisas a você. Mais do seu reino a você. Mas para isso é necessário mais morte. Até morrer todinho, gente. Morrer todinho. Porque uma hora que você está morto ali, aí sim, podem te bater, pode fazer o que for, você já está morto mesmo, morto, não sente dor, não sente nada, acabou. Aí vem uma situação, pisa no seu calo, você, querendo ressuscitar, você fala, morre, fica aí, pendurado. E é assim a vida cristã, amém? É o desafio de morrer todos os dias, por causa de Jesus. Aleluia. Segunda característica aí que eu quero falar para vocês, então foi o espírito soberbo. Agora, vaidade excessiva. Para você que está anotando. Vaidade excessiva. Será que você é essa pessoa? Tem uma vaidade excessiva. E aqui eu não estou falando simplesmente de aparência, não. Não é você demorar 2 horas para arrumar para ir para o culto, não. Mas sabe uma coisa que a pessoa vaidosa excessivamente, ela tem pavor de ser corrigida ou humilhada publicamente. Se o marido, se a esposa, se o pastor, se alguém, qualquer irmão, falar algo com ela em público, acabou. Para que está falando isso em público? Gente, deixa eu falar algo. Não é sábio a gente exortar ninguém em público, amém? Você vai chamar a pessoa lá no gabinete, você vai chamar ela lá na sua casa, vai exortar. Mas às vezes acontece. E aí? Quando você está na pressão lá e de repente alguém te fala algo ali no meio das pessoas, o que você vai fazer com isso? Ai, devia ter me chamado no canto. Devia mesmo, mas e aí? Não chamou. Como que você vai reagir? Amém, Senhor. Obrigada. Eu precisava ser exortado publicamente. Meu Deus. É duro, é difícil, porque a gente quer proteger quem nós somos. Quando alguém te exorta e fala algo em público sobre você, a primeira coisa que você faz é dar aquela olhada para ver quem está perto.
peraí, quem que tá ouvindo ele falar assim comigo? Meu Deus do céu. Porque a gente está preocupado com o que os outros vão pensar a nosso respeito. A gente não está se importando se a gente merece ou não aquela exortação. A gente está preocupado com os outros. Para de pensar nos outros, não viva em função dos outros nesse sentido. Em servir, em amar, sim, mas em proteger o seu ego, não. Preocupe-se se aquela exortação, o que Deus quer te ensinar com aquilo, com aquela humilhação, com aquela exortação. Meu Deus, a gente já passou tanta coisa, a gente que ministra louvor aqui, talvez alguém também vai estar aí compartilhando comigo. A gente passa muita coisa, muita exortação. A gente está aprendendo e a gente erra. E aí vem o pastor e fala, não é essa música, e não sei o quê, e pá, e vem. Aí você fala assim, amém, Senhor. Glória a Deus, Pai. A gente já foi duramente exortado. E se precisar, a gente vai continuar sendo. Aleluia! Mas uma pessoa que tem vaidade excessiva, ela se preocupa muito com os outros, com quem está ao seu redor. Você sabe por quê? Ela vive em função da admiração dos outros. Uma pessoa que tem vaidade excessiva, ela quer ser admirada por todo mundo. Ela sempre fica assim, ai, eu estou aqui ministrando, o que eles estão pensando ao meu respeito? O que eles estão achando de mim? Ela não pensa assim, o que o Espírito Santo está produzindo na vida dos irmãos. Ela pensa, o que eles estão achando de mim? Não, querido. Preocupe-se com o que o Espírito Santo está agindo através da sua vida. Se atenha a isso. E não ao que as pessoas estão pensando ao seu respeito. A pessoa, ela vive buscando a admiração dos outros. Então ela posta a foto, ela vai lá 30 vezes ver quem curtiu. Acabou de postar a foto. De 2 em 2 minutos está lá olhando quem que está curtindo a foto. E se o fulano, a fulana que é amiga não curtiu, ela já acha ruim. Hoje nós vivemos dias, irmãos, complicadíssimos com esse negócio de Instagram, de redes sociais. Porque as pessoas estão muito preocupadas com a sua aparência. É quem tem as melhores fotos, é quem faz as melhores poses, é quem tem mais like. Até o Instagram caiu na real e tirou lá, ninguém mais vê quantos likes que tem. Mas você que é dono do seu Instagram, você vê. Então a pessoa, ela fica preocupada, quantos comentários, quanto isso, quanto aquilo. Olha, deixa eu te falar, pega a ferramenta que está aí e usa para a glória de Deus. Pega seu Instagram, que está estragando o povo. Pega o seu Instagram e vai botar uma palavra de Deus lá. Vai ministrar. Usa para alcançar o povo que está agarrado lá na internet. Mas não usa para demonstrar seu excesso de vaidade, não. Isso não leva a lugar nenhum. Não estou falando que você não pode postar foto bonita, não, viu? A gente tira foto bonita. Hoje em dia está na moda foto família, né? Outro dia a gente fez, fica muito bonito. Mas aqui eu estou falando sobre vaidade excessiva. Sobre você ficar preocupado com o que as pessoas estão pensando ao seu respeito. Quando você postar uma foto, poste porque você está gostando, você está feliz. Não poste para querer agradar aos outros, amém? Não vou falar mais de redes sociais, não, tá bom? Para não complicar. Mas a pessoa que tem vaidade excessiva, ela sempre precisa da aprovação de todo mundo, de ser reconhecida por todo mundo e sempre procura aplausos. Ela sempre quer que chegue e fale assim, olha, eu quero aqui agradecer ao irmão fulano que fez essa cruz maravilhosa. Aí ele fica todo, né? Aí ele teve um trabalhão, ficou lá meses fazendo a cruz e ninguém falou nada. Acabou com ele. Que isso, eu não presto, eu não faço mais nada para a igreja. Porque tudo que eu faço, ninguém reconhece. Ninguém fala um obrigado. E ninguém isso, e ninguém aquilo. Mas peraí, você está fazendo para quem? Tem alguém aí? Está fazendo para quem, Ana? É para
para Jesus ou não é? Então quem que tem que te aplaudir, te reconhecer, te amar, tudo? É Jesus. É Jesus e é dele que vem a recompensa. É dele. É muito bom a gente ser grato demais. Eu amo agradecer as pessoas. Eu também gosto de ser agradecida. Mas aqui eu estou falando de pessoas que o mundo acaba para elas se elas não receberem uma gratidão. Você precisa ser uma pessoa agradecida pelos seus pastores, pelos seus irmãos, pela sua igreja, por tudo. Agora, se eu não recebo uma gratidão, meu mundo vai acabar? Eu vou me revoltar contra a igreja, não vou fazer mais nada porque ninguém me agradeceu? Isso é infantilidade. Isso é imaturidade. Receber elogio é muito bom, mas se eu não recebê-lo, eu vou continuar fazendo, porque eu faço para Jesus. Eu faço para Ele. Amém? Aleluia! Então a pessoa fica presa ali querendo ser aprovada. Tudo que ela faz, ela pergunta: e aí, o que você achou? E aí? 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 Foi bom? Foi bom? Não foi? O que você achou? Em vez dela perguntar: é bom? Você pergunta seu marido, sua esposa, seu pastor. Não, ela quer a aprovação de todo mundo. Ela quer que todo mundo fale para ela. Então, esses elogios é que trazem felicidade. A reprovação gera tristeza profunda na vida dela. Ela fica: eu não presto para nada. Enfim. Outra característica: autoproteção. Será que você é essa pessoa? Que aqui eu estou destrinchando. É fácil falar: eu não sou orgulhosa não. Então tá, então vamos entrar aqui nas características. Vamos ver se você não é orgulhoso. Se eu não sou orgulhosa. Sabe, uma pessoa que tem orgulho da autoproteção, ela é extremamente defensiva. Por isso ela é muito fácil de se ofender. Sabe aquela pessoa que você não consegue encontrar lugar nela para falar nada? Como diz a pastora Cláudia, ela imitou aqui andando em ovos, né? Ela é uma figura. Pisando em ovos com a pessoa. Ai, tem que ver como que fala, né? Quem vai falar, você ou eu? Porque dependendo de como falar, vai dar muito ruim. Vai dar errado. Você é essa pessoa que as pessoas têm que medir muito cuidadosamente as palavras para te falar? E também assim, dependendo, bateu, levou. Porque ela se protege. Então falou algo, ela se sentiu ofendida porque ela se ofende muito fácil. Então ela já dá uma má resposta e ali já fechou o tempo e já ficou ruim. Ah, eu acho que o arroz está começando a queimar. É o quê? É o quê? Está queimando o quê? Já fica toda estressada e já sai daqui, já acabou o almoço. Já não, ninguém vai comer aqui hoje não. Meu Deus, eu só falei do cheiro do arroz. Eu só falei do cheiro do arroz, já não tem almoço em casa. Acabou. Explodiu a bomba. Que problemão. Dali fica dias sem falar com o marido, fica maltratando os filhos, porque todo mundo é ingrato. Todo mundo é ingrato. Eu estou aqui fazendo arroz todo dia. São tudo ingrato. E causa um clima horrível na casa, na família, por causa de um comentário sobre o arroz. Isso acontece ou não acontece? Oi? Então, acontece. Não é brincadeira não. Se um líder falar algo assim para ele, acabou. Não quero mais, não quero saber de célula mais. Eu não quero saber disso mais, não sei o que lá. Falo, gente, como que pode, Jesus? Já quer ir embora da igreja, né, irmão? Por causa disso, ô Pai. Porque a pessoa ela quer se proteger, então ela não deixa ninguém entrar. Ela fica se defendendo o tempo todo, como se todo mundo quisesse atacá-la. Mas isso não é verdade, ela que é muito sensível. O orgulho dela
ele age de uma forma que ela quer se proteger o tempo todo. O que ela mais quer é manter, como se diz assim, os intrusos do lado de fora, porque alguém já magoou ela, alguém já fez algo. E aí ela fala assim: eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. Eu nunca mais vou deixar ninguém falar assim comigo. Eu nunca mais vou deixar ninguém fazer desse jeito comigo. Sabe essas frases? Porque a pessoa ela quer se proteger. Ela passa uma situação na vida dela. Ao invés dela aprender com isso, ela se arma. Ao invés de amadurecer com a situação, ela se fecha. E aí ela fala: ninguém mais vai fazer assim comigo. E ninguém mais. E aí, por isso tem muita gente fora da igreja. Porque passou situações na igreja e fala: nunca mais eu piso na igreja. Por causa de uma situação. E quando você vai puxar a situação, é porque a pessoa estava ali na mesa e o pastor reclamou do microfone. Acabou. Nunca mais eu fico na mesa, nunca mais eu vou na igreja, eu vou para o mundo. Autoproteção. Outra característica. O orgulho que é intocável. Orgulho intocável. Será que você é essa pessoa intocável? Parece um pouco com a vaidade, né? A pessoa não quer ser corrigida de jeito nenhum. Mulheres insubmissas, o marido não pode falar nada com ela. Homens insubmissos, o pastor não pode falar nada com ele. É ele que sabe da vida dele, é ele que sabe da casa dele. Ninguém entra. Sabe aquela pessoa assim que ninguém sabe o que está acontecendo na vida dela? O pastor falou isso hoje, o pastor Rodrigo, né, dando o exemplo dele. Ele falou assim: olha, eu era essa pessoa que eu achava que eu não tinha que confessar nada para ninguém. Eu achava que eu que tinha que resolver meus problemas, eu não tinha que procurar ninguém. Quando ele estava falando de paternidade. E muitas pessoas agem assim. Elas acham assim: não, meu negócio é a igreja, minha vida pessoal é minha. E ninguém entra. Isso é orgulho, irmãos. Isso é orgulho. Não aceita a reprovação. Não é ensinável. Será que você é uma pessoa que não é ensinável? As pessoas vêm querer te passar algo, você fala: já sei. Não, precisa entrar aqui não, isso aqui é minha área. Não é ensinável. E aí ela perde o que Deus tem de melhor para transformar o homem, que é o confronto. Uma pessoa que é intocável, ela foge do confronto, ela não quer ser confrontada. E aí, queridos, não tem como ser transformado. Como que você vai ser transformado se o Espírito Santo não pode confrontar o seu coração? Se você não quer mudança? Como que você vai viver os sonhos, os projetos de Deus para você? Se você não aceita que ninguém toca, como disse meu marido também na sua intimidade, né? Ele falou sobre a circuncisão. Tem que deixar tocar na intimidade. Tem que deixar circuncidar o coração, aleluia. O Espírito Santo de Deus tem que ter liberdade na sua vida. E as pessoas que Deus também colocou sobre você como sua paternidade espiritual, como seus líderes, também precisam ter acesso à sua vida. Ah, mas eu já fui ferido, já fui magoado. Irmãos, olha, já passou. Bateu numa face da outra. Ou seja, se dê uma nova oportunidade. E se der errado de novo, não tem problema. É 70 vezes 7. Mas eu vou obedecer o Espírito Santo de Deus. Eu não vou parar a obra de Deus na minha vida porque eu passei uma situação ruim no passado. Se você tomar essa decisão, querido, você vai estagnar. Você vai ficar 20, 30, 40 anos na igreja e não vai viver. Vai ficar sempre com uma promessa. Porque Deus prometeu. Mas peraí, já tem 40 anos. O que está acontecendo? Será que é o tempo de Deus ou é você que parou de responder ao tempo que Deus tinha determinado? A gente precisa estar atento a isso.
É como a arca de Noé ali, ó. Noé, vai lá, constrói a arca. Querido, o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Deus podia ter falado, né? Surja uma arca, haja arca, né? Como ele criou tudo. Não, ele falou, olha Noé, você vai construir a arca. Noé, você vai pegar lá as árvores, vai fazer todo o trabalho, vai recolher os animais, você vai fazer tudo. E quando que a chuva veio? Noé estava lá ainda correndo com a arca e a chuva veio? Não. A chuva, o dilúvio veio quando Noé terminou de construir a arca e colocar os animais, sua família, tudo dentro. Deus fechou a porta ali da arca, então veio a chuva. Ou seja, quem determina o tempo de Deus na sua vida é você. Ele te deu uma palavra. Então, querido, vai estudar a Bíblia. Vai amadurecer, vai orar, vai jejuar, vai crescer, vai romper. Porque o tempo de Deus vai chegar para você. Agora, se você ficar parado, Deus te deu uma palavra, você tem um chamado. Você não quer ler a Bíblia, você não quer estudar? Quando que esse tempo vai chegar do seu chamado? Não é assim? Por isso uma pessoa que ela é intocável, ela se fecha, ela não quer aprender, ela não quer crescer, ela não quer romper, ela fica só na ilusão. Eu digo ilusão porque ela não está agindo de acordo com a promessa que ela recebeu. Ela acha que vai alcançar, só porque Deus falou. O que depende de você, faça você. O que depende de Deus, Ele vai fazer. Ele garante, aleluia. O que é de Deus, Ele vai garantir. Mas o que é para você fazer, você precisa fazer. Ninguém vai fazer para você. Aleluia. Outra característica. E você que está anotando aí, pode colocar Provérbios 17:10. Tem algumas referências aí. Provérbios 17:10. Outra característica, que aí vamos puxando um gancho, que é o orgulho sabe tudo. Será que você é esse orgulhoso sabe tudo? Sabe o que é o problema? É que quem tem esse orgulho de sabe tudo, é porque geralmente ele é muito talentoso mesmo. Ele realmente sabe quase tudo. Sabe aquela pessoa que pega tudo com facilidade? Sabe, a pessoa inteligente, tudo que você passa para ela, ela faz. Ela é excelente em tudo que ela faz. Tudo que ela pega para fazer flui, dá certo, fica bonito. Mas ela se apoia nisso não para dar glória a Deus, mas para dar glória a si. Esse que é o problema. Ela acha que pode fazer qualquer coisa, e muitas vezes ela pode mesmo. Mas ela acha que pode porque ela é esperta e inteligente. Ela não percebe que ela pode porque Deus a capacitou, porque Deus a chamou para isso. Como Bezalel, né, e Oliabe, que eram caras peritos ali, em toda a obra para o tabernáculo. Deus encheu eles do Espírito Santo, de criatividade, para preparar o tabernáculo. A glória é de Deus. Se você é uma pessoa talentosa, você é uma pessoa demais, inteligente, tudo que você faz dá certo, querido, a glória é de Deus, não é sua, porque foi Ele que te deu. Mas às vezes a gente age como se fosse mérito nosso. Ah, mas fui eu que passei 4 anos na faculdade, depois fiz pós-graduação e depois não sei o quê, por isso que eu sei. E Deus nessa história? E o Senhor? A pessoa que tem esse orgulho sabe tudo, ela não reconhece Deus, ela acha que tudo é mérito seu. E outra coisa, não acredita no potencial das pessoas. Ela acha que as pessoas não são capazes. Ela sempre tem aquele olhar assim, que dó. Ai, por que o pastor pediu fulano? Que dó, não vai saber fazer. Ela acha que ninguém é tão capaz quanto ela para fazer. Aí então ela pensa que ela tem um lugar cativo na igreja. Não, porque toda vez sou eu que fico com essa parte. Por que o pastor está pedindo você agora? Não, esse canto aqui é meu. Não, sou eu que fico com isso aqui. Porque ela acha que ela é o máximo e que o outro não vai dar conta. Aleluia!
Se o seu pastor pôr outra pessoa para fazer o que você faz, querido, seja servo. Seja servo. Irmão, pastor, estou aqui à disposição. Que bom que o Senhor está também ativando outras pessoas. Estou à disposição. Mas crente é um trem assim, acha que tem lugar cativo na igreja. Ah, minha área é essa. O que eu tenho que fazer, a livraria é minha, viu? Ninguém mais mexe não, eu que fico ali. A cozinha, a cantina sou eu, ninguém mais. Aí a hora que o pastor põe o outro fulano lá, entra em parafuso. Como assim? Como assim? Sempre sou eu? Então ela se torna uma pessoa arrogante. Porque ela acha que o outro não tem a capacidade que ela tem. Aleluia. Então ela pensa que as opiniões dela são mais importantes do que a dos outros. Porque ela entende da situação, ela não quer nem ouvir a opinião do outro. Porque ela pensa assim, ó, perda de tempo ouvir ele não tem experiência, ele não sabe. Eu que sei. Em todo momento a pessoa quer se promover, quer se colocar. Ela não pensa no outro. E o evangelho, queridos, é o quê? É amar a Deus e amar as pessoas. Mas uma pessoa que tem esse orgulho, que pensa que sabe tudo, ela está pisando nas pessoas, ela não está nem aí. E pensa que está amando a Deus assim. Está incompleto. Eu preciso amar a Deus, amando e servindo as pessoas. Então eu quero ouvir sim. Quantas vezes isso acontece, gente? Vem alguém querer... Ainda mais a gente está lá em Ribeirão Preto há 1 ano e meio. Às vezes as pessoas acham que a gente não sabe o que a gente está fazendo, pastor. E vem falar. E aí a gente ouve, né? Porque a gente é jovem. Lá também, né, pastor? O pessoal vem falar as coisas. Ah, porque não sei o que. Amém. Às vezes dá vontade de falar assim, não, mas espera aí. A gente ouve, aleluia. Porque a gente precisa ser assim, a gente precisa considerar as pessoas. Às vezes ele vai falar tudo que você já sabe, mas você ouve, porque você ama. Você está preocupado com a vida dele, você não está preocupado com o seu ego, de mostrar que você já sabe. É difícil, mas é possível, aleluia. Oh Deus. A pessoa que sabe, que pensa que sabe tudo, ela ama se sentir superior às pessoas. Então ela pensa que as pessoas têm pouco para ensinar para elas. Então ela despreza as ideias dos outros e ela quer sempre que prevaleça a dela. Se faz uma reunião para decidir uma coisa aí da célula, ou alguma festividade, ela quer que o pastor ouça quem? A ela. Se o pastor não ouvir a opinião dela, ela fala, também eu não falo mais. Também eu não opino mais, porque eu falei, e ela fica talvez até torcendo para dar errado, viu? Para depois falar, tá vendo? O pastor não fez o que eu falei. Ao invés dela estar junto e falar, não, o que o pastor decidir. Tem gente que fala isso, mas é da boca para fora. O que o pastor decidir, a gente faz. Aham. Deixa Deus tratar as suas raízes aí agora. Deixa Deus tratar. Aleluia. Aleluia. Provérbios 26, 12. Para não falar que eu não li a Bíblia, né? Estou passando aqui que são muitas características. Provérbios 26, 12. Alguém aí com a voz bem forte, possa ficar de pé e ler, por favor. Meu Deus! Eita glória! Esse irmão aí é a voz da trombeta, é isso aí. Glória a Deus. Olha aí, você tem visto alguém que é sábio aos seus
próprios olhos. Não é alguém que fala assim, poxa, como você sabe, poxa, Isaías, como você toca muito. Não, eu sou sábio, eu toco muito, eu. É sábio aos seus próprios olhos. Maior esperança no insensato, ou seja, aquele que não tem o senso de nada. Sabe, a pessoa simples. Mais esperança tem para esse do que para aquele que pensa que sabe tudo. Meu Deus! Olha outro texto aí, Isaías capítulo 5. A gente começa a ler a Bíblia e quer ler tudo agora. Toda hora eu vou em Isaías, né, gente? Meu Deus. Isaías 5. Isaías 5, 21. Diz assim: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Aqui Isaías está falando vários ais que são juízos. Querido, não seja sábio aos seus próprios olhos. Ande debaixo de conselho. Ande debaixo de autoridade. Ande debaixo de confiança com o seu cônjuge para compartilhar o seu coração. Para que você ouça. Não queira só falar, ouça. Tem gente que só quer falar. Só quer falar. E aí na hora que você quer dar o conselho, a pessoa ela não quer ouvir, ela só queria falar. Cuidado, não seja sábio aos seus próprios olhos. Outro texto, 1 Coríntios 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. Versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Ou seja, faça com que você não sabe de nada, para você se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Só até aí. Ninguém engane a si mesmo. Talvez você tenha andado se enganando, porque você não ouve ninguém. Mas a Bíblia nos exorta, olha, não se engane. Não engane a você mesmo. Se alguém se tem por sábio, faça-se como louco, como quem não sabe de nada. Amém? Deus nos prova muito mais na nossa humildade do que no nosso conhecimento. Deus nos prova muito mais na nossa humildade do que no nosso conhecimento. Às vezes você vai ver Deus levantando os irmãos mais simples, mais humildes que tem, porque é o que Deus valoriza. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. Outra característica: rebelião. Aleluia. Rebelde? Eu não sou rebelde, não. Será? Rebelião. Pessoas que questionam sempre a autoridade. Eu não estou falando de diálogo não, viu, irmãos? Porque diálogo é bênção. Você tem que ter intimidade com a sua autoridade, para tirar dúvidas, para conversar. Isso é saudável. Eu não estou aqui defendendo uma autoridade autoritarista, não. Amém? Autoritarismo, não. Mas são pessoas que na frente elas concordam, mas por trás elas ficam ali reclamando, questionando, murmurando. São falsas, né? Vou falar assim. São falsas.
Elas questionam tudo que o pastor está fazendo, tudo que o pastor está falando. Elas se colocam numa cadeira de juiz, diante do líder, diante de tudo que está acontecendo. Ela se submete aos líderes somente o mínimo necessário, só para se enganar, para dizer que ela não é rebelde. Então ela se submete só o mínimo. Quando a pessoa tem esse orgulho de rebelião dentro dela, ela odeia, ela detesta que alguém diga a ela o que ela precisa fazer. Porque ela quer anarquia, na verdade. Ela quer viver da sua própria maneira. Então não venha me dizer o que eu tenho que fazer. Ah, não venha me falar nada não. Eu que sei como que eu tenho que fazer. Mas a gente aprende pela palavra que a submissão é uma coluna importante no caráter, numa vida cristã. Amém? Aí eu vou citar os textos, você vai anotar aí. 1 Pedro, capítulo 2. Você vai ler depois aí no seu intervalo, na sua casa. 1 Pedro 2, versículo 13 e 14. Também Romanos, capítulo 13. Aqui a gente vai ver nesses textos, nós sendo ensinados a nos submeter à lei dos homens, à autoridade. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1, a gente vai ver das esposas se submetendo aos seus maridos. Hebreus 13 também vai falar sobre isso, sobre nós sermos submissos às autoridades. Hebreus 13, 17. Está passando aí, né, Mi? Abra aí, então, Mi, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Como que o seu pastor, o seu líder tem te pastoreado? Com alegria ou gemendo? Ai, meu Deus, aquela ovelha, Jesus. Quando você que é pastor aqui, vai marcar com o apóstolo, ele vai te atender com alegria ou ele vai atender gemendo? Ai. E aí? Faça uma análise. Outra característica, vamos lá que a gente está rompendo aqui. Orgulho espiritual. Orgulho espiritual. Sabe o que é orgulho espiritual? A pessoa, ela se imagina um gigante espiritual. Ela acha que ela é assim, sabe? Mais espiritual do que todo mundo. Ela acha que ela ora mais do que todo mundo, que ela lê a Bíblia mais do que todo mundo, que ela jejua mais do que todo mundo, que ela vai para o monte mais do que todo mundo. Tudo ela é mais que todo mundo. Meu Deus. E Deus não se agrada disso, gente. De pessoas que têm ideia contrária daquilo que elas são. Né? Lembra lá do fariseu, do publicano. Orgulho espiritual. E Jesus pegou forte com os fariseus por causa disso. Jesus exortou duramente os fariseus por causa do orgulho espiritual que eles tinham. Eles achavam, tanto que eles falavam que os outros eram pecadores. O que Jesus faz com essa pecadora? Ah, você não é pecador não. Eles achavam que não. Eles achavam que não. Eles achavam que eles que eram espirituais e aquelas pessoas não eram. Meu Deus. Mateus 23, 27. Mateus 23,
27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A pessoa que tem orgulho espiritual, ela quer sempre aparentar que ela é o máximo. E ela quer esconder o seu pecado e as suas falhas. Então ela não confessa pecado para ninguém. É aquela coisa assim totalmente oculta, aquela vida dupla que ela desenvolve. Ela é uma pessoa na igreja e ela é outra pessoa dentro de casa. Ela é aquela pessoa que ora em línguas, abençoa todo mundo aqui. Mas chega em casa, ela não ora pela família dela. Ela não manifesta o reino de Deus na casa dela. Ela só quer manifestar aqui na igreja. Porque aqui todo mundo tem que me ver, né? Todo mundo tem que ver que eu sou espiritual. Mas chega em casa, está lá, agarrado na novela. Ah, mas é novela de crente, né? Lá da Record. E está agarrado, novela de crente. Agarrado no Netflix. E por aí vai. Gastando mais tempo com as coisas supérfluas do que na presença de Deus. E quer esboçar a espiritualidade. E quer mostrar que é espiritual. Misericórdia. Aleluia. Aleluia. Sabe aquela pessoa que quando ela está aqui de boa, o pastor chega perto, ela já começa a orar em línguas? Ah, vai me dizer que vocês nunca viram isso. Ela está aqui tranquila, o louvor está aqui, uma bênção, mas ela não está sentindo nada. Mas o apóstolo chegou ali, ela já começa a adorar na hora. Oh, Deus! Ela já se ajoelha, porque o apóstolo tem que ver que eu sou espiritual, né? Vai que ele me dá a oportunidade. Ixi, meu Deus, na hora que as meninas vêm tirar foto, então. Não está nem orando, as meninas vêm com a câmera. Pose espiritual. Essa vai para o Instagram. Meu Deus! Ô Pai! É, isso aí. Acontece ou não acontece? Você vai aí nas igrejas, igual a Lagoinha, que te filma na sua cara, assim, você fica com um olho aqui, um olho no telão. Na hora que filma seu rosto, assim, seu aleluia. Vai te mostrar no telão, né? Tem que mostrar que é espiritual. Jesus. Meu Deus. E por isso as pessoas são arrogantes espiritualmente. Elas não respeitam ninguém porque elas acham que elas são muito espirituais. Ninguém tem discernimento, só ela tem discernimento. Ninguém está entendendo nada e ela está julgando todas as coisas, né? Isso é infantilidade também. E por último, para a gente concluir, é a dificuldade de confessar seus erros. Que engloba tudo isso, né? Uma pessoa que ela é orgulhosa, sempre acha que está certo, mesmo que perceba seu erro, ela não admite. Por dentro ela sabe que ela errou, mas ela não admite. Ela não é capaz de se humilhar, de confessar, de reconhecer que errou, embora ela saiba que errou. Ela quer cultivar uma aparência de perfeição, de que não tem nada acontecendo de errado. Às vezes o casamento está em ruínas, às vezes os filhos estão se perdendo, mas ela quer demonstrar que está tudo bem, que não precisa de ninguém. Tem dificuldade de pedir ajuda, de confessar. Sendo que Jesus Cristo a si mesmo se humilhou. Jesus sem pecado, ele não precisava, entre aspas, fazer isso. Ele precisou por causa do propósito. Mas ele a si mesmo se humilhou.
E nós achamos que nós somos alguma coisa que a gente não precisa se humilhar. E aí? A gente viu várias características. Porque às vezes eu falo para você assim, você é orgulhoso? Quando eu perguntei no outro dia, alguns levantaram as mãos. E eu quero perguntar de novo, você é orgulhoso? O número aumentou. Porque quando a gente vê as características, a gente se vê. Hoje mesmo, quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, Jesus, ainda tem coisa aqui no meu coração. Ainda preciso ser trabalhada. E é assim. Não pare o processo de Deus na sua vida. Não deixe o orgulho te dominar. Porque senão você vai perder o tempo da visitação. Você pode perder a bênção da primogenitura. A Bíblia fala que Esaú procurou um lugar e não encontrou, um lugar de arrependimento. Então, queridos, o convite do Espírito Santo de Deus para nós é para que a gente venha se despir de todo eu, de todo ego, de toda autoproteção, de todo orgulho espiritual, de tudo isso que tem nos envolvido talvez há tantos anos. Eu queria que você por um momento fizesse uma análise da sua vida. Você anotou os pontos aí? Quem é você? Gostaria dos irmãos aqui, do pastor Nô. Quem é você? Não deixe o orgulho te limitar. Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Aquele que se humilha será exaltado. Portanto, irmão, às vezes você se identificou em várias áreas aí, mas no reino de Deus sempre há lugar para arrependimento. No reino de Deus há sempre lugar para arrependimento. Então pense aí do que você precisa se arrepender na sua vida. Quem é você? Oh Espírito Santo, venha nos revelar quem nós somos. Oh querido, deixa a luz do Espírito Santo de Deus entrar em você. Não queira se proteger, não queira se esconder. E eu queria convidar os pastores aqui. Cadê os pastores? Pastor Rafael, Fernando, quem mais? Pastor Fábio, pastor. Nós vamos fazer algo aqui. Se você é essa pessoa, eu queria que você procurasse os pastores para confessar. Agora preste atenção, você não vai contar a sua vida inteira porque não dá tempo. Você vai dizer assim, olha, eu sou orgulhoso espiritual, eu sou esse orgulhoso intocável, eu sou essa pessoa aqui religiosa, eu sou essa pessoa aqui dessa forma. Entenderam? Não é para contar a sua vida porque senão não dá tempo. Depois você vai marcar e vai fazer isso. Vamos ficar de pé. Cadê os pastores? Vem, amor. Pastor Rodolfo, pastor. Nós vamos estar ministrando. E se você deseja fazer isso nessa tarde, você vai procurar eles e vai falar, eu sou esse. Eu sou essa pessoa assim, assim, assim. Irmãos, eu creio que isso é forte, sabe por quê? Quando João Batista trouxe uma mensagem, e aquela mensagem ela veio como fogo, e de repente João Batista ele vê
algumas pessoas se esquivando daquela mensagem, e ele diz: olha, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porém diz a palavra que alguns iam até João e confessavam os seus pecados publicamente. E diz a palavra que eles confessavam e eram batizados. Eu quero declarar que há um batismo aqui. Esse ato aqui está nesse lugar. Eu quero liberar que vai ser um rio aqui nesse lugar. Sabe, o que eu vejo é que talvez você que está aqui como Naamã. E há uma estrutura, irmãos, de um demônio chamado Leviatã. E diz que ele tem uma escama que ninguém consegue penetrar, o ar não penetra. Às vezes nós estamos com armaduras, às vezes a gente está com uma estrutura. E o Senhor, Ele quer permitir tirar essa armadura nessa tarde. E talvez a sua lepra ficar exposta. Talvez você já foi um herói no passado, você já fez muitas conquistas, mas tem uma lepra aí dentro que ninguém sabe, mas está aí dentro. E talvez nessa tarde aqui você pode tirar essa estrutura, a falsa espiritualidade. Irmãos, a nossa espiritualidade, assim, eu tenho falado isso, o que impressiona Deus é o caráter. É o caráter. É o caráter. E eu creio que há um batismo do Senhor aqui nessa tarde. Há um rio. O Rio Jordão está aqui. Aonde Naamã mergulhou, irmãos, e foi purificado. Talvez você tenha que sair daqui igual Naamã saiu, sabe como? Igual uma criança. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Uma criança limpa, pura, e dizer assim: Deus, eu nasci de novo. Eu não vou ficar preso ao que eu já fui ferido do passado. Eu já confiei, já me traíram. Não, meu irmão, você precisa romper isso aí. Você precisa ser curado. Você precisa voltar, irmãos, porque é um princípio de Deus. É um princípio de Deus. Então, Jesus aceitou entrar nesse batismo. João Batista falou assim: Senhor, o Senhor não precisa disso. Era o Senhor que tinha que me batizar. Ele falou: não, João, vamos cumprir toda a justiça. Me batiza aqui, João. E eu creio que o Senhor, Ele quer trazer purificação. O Senhor quer te limpar, irmão. O Senhor quer quebrar estruturas na sua vida. Então, assim, não perca a oportunidade de quebrar o seu orgulho. Se Deus está falando com você, não perca a oportunidade de quebrar o seu orgulho, de sair daqui restaurado por Deus. Nós liberamos, há um rio aqui nesse lugar, há um batismo para mudar a sua identidade espiritual, há uma purificação de Deus para curar você, para te colocar em um novo tempo, para te dar uma nova identidade. Talvez a soberba e o orgulho tenham te prendido, meu querido, mas nós queremos declarar a Deus que talvez essa pessoa que está debaixo de juízo, de ruína, Deus, o Senhor começa a restaurar. Porque, irmãos, tem pessoas que estão sendo destruídas, estão arruinadas, é pela soberba e pelo orgulho. Mas o Senhor quer restaurar você. Por isso se humilha, porque aqueles que são humilhados, aqueles que se humilham, eles serão exaltados pelo Senhor. Nós declaramos um tempo de restauração sobre a sua vida. Se você caiu, se você pecou, meu irmão, Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar a sua vida. Se você julga as pessoas, se você julgou o seu irmão, essa é uma tarde de você sair também e pedir perdão. Oh, aleluia. Pastora Vivi, nos ajude também depois aqui.